Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga comigo, paz. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Capítulo de número 6 da carta aos Efésios, do versículo 10 em diante, diz assim, nós leremos até o versículo de número 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da terra, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Repita comigo, guerra. Primeiro você vai dizer paz. Depois você vai dizer guerra. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, eu quero ser bastante objetivo naquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, de ontem para hoje. Aliás, desde domingo, ou para não dizer, já há alguns dias, nós estamos trazendo algumas informações aos irmãos, orando a Deus, para que Deus nos dê sabedoria para vivermos nesses dias em que nós estamos vivendo. Especialmente depois do resultado das eleições, domingo, eu tenho certeza que muitas pessoas foram envolvidas em diversos sentimentos. Assim como eu, talvez você tenha ficado assim, surpreso com alguns resultados, indignado. Assim como eu, talvez você ficou assim triste, porque às vezes nós olhamos o mundo com os nossos óculos e temos expectativas, desejos, sonhos, e quando nós percebemos que esses desejos, sonhos ou expectativas, eles estão fora da realidade dos fatos, isso imprime em nós alguns sentimentos, entre eles o sentimento de tristeza, de decepção, de frustração, de indignação, entre outros. Uma das coisas que tem me preocupado para esse tempo, e eu tenho orado a Deus e pedido para que Deus tenha sabedoria, nos dê sabedoria para vivermos, nos dê de fato sabedoria, é que nós saibamos administrar especialmente as coisas de Deus no que se refere ao clima, ao ambiente que permeia a área ou o perímetro que nós lideramos. Você que é pai de família sabe que você tem uma liderança dentro da sua casa. Você que é líder de departamento sabe que você lidera um grupo aqui na igreja. E nós, os obreiros e pastores, sabemos que temos a responsabilidade de conduzir o povo de Deus.
Num ambiente como esse que nós estamos vivendo nesses últimos dias, precisamos da orientação do alto, para nós sermos inteligentes e vencermos as guerras da vida, tanto no nosso ambiente como no ambiente externo, tanto dentro do nosso perímetro de liderança quanto fora. Eu tenho orado a Deus, porque alguém às vezes fala para o pastor assim: pastor, esse ambiente, esse clima de competitividade eleitoral é um clima muito ruim, nocivo. Algumas pessoas ficam transtornadas, algumas pessoas ficam em muita confusão, e de fato é verdade. De fato é verdade. Alguém às vezes chega para mim e fala assim: pastor, Deus precisa dar graça para o senhor administrar bem a situação da igreja nesse período. Eu confesso que eu oro nesse sentido, não preocupado. Eu oro para que Satanás não tire proveito de situações como essa, para dividir o povo de Deus, para separar o povo de Deus, para acabar com a comunhão e com a alegria e com a unidade do Espírito, que deve ser um sentimento que permeia o nosso coração. Então, às vezes, não é porque o pastor é polido, não é porque o pastor é neutro, não é porque o pastor está em cima do muro, não é nada disso. É porque situações como essa passam, e nós precisamos manter a unidade da igreja. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós, e nós precisamos compartilhar isso com você nessa noite. Por isso que nós vamos pautar a nossa mensagem hoje, baseado nessas duas palavras: paz e guerra, com o único propósito, porque no nosso ambiente, no nosso povo, na nossa família, precisa estar impressa o vínculo da paz. Uma casa dividida, uma casa em guerra, não tem vencedor. Uma família, um casamento que está em guerra, não há quem vence. E às vezes o diabo utiliza-se dessas estratégias, dessas sutilezas, Alexandre, para acabar com a paz, para dividir famílias, para impactar casamentos e para acabar com a unidade dos familiares. Eu sei que na sua casa, na sua família, no grupo da sua família, talvez você já tenha vivido situações como essa. Eu tenho até orientado os irmãos para que os irmãos não tragam para os grupos oficiais da igreja discussões dessa natureza. Não é porque eu não tenha lado, não é porque eu não queira ensinar você, a igreja, é porque os grupos da igreja não é um ambiente que deve ser um ambiente de guerra. A nossa guerra não é entre nós, irmãos. A nossa guerra não é na sua casa, na sua família. Isso não é um ambiente de guerra, isso deve ser um ambiente de paz. Eu quero mostrar isso à luz das Escrituras, para que você entenda, para que você amplie o seu olhar. Por quê? Primeiro nós vamos falar o que diz as Escrituras. Capítulo de número 4, o versículo de número 1, nós vamos perceber que Paulo tem um propósito. Paulo tem um objetivo, que é de produzir a unidade da fé da igreja que estava em Éfeso. A igreja em Éfeso era formada de 2 grupos. Diga, quantos grupos eram formados? 2 grupos. Lá, Anderson, tinha um grupo que eram os judeus que tinham se convertidos a Cristo. Então, eles conheciam a lei, conheciam o Deus de Israel, tinham acesso a todo o conhecimento da Torá, da lei do Senhor,
conhecia os feitos do Deus Todo-Poderoso, tinha como pai Abraão, conhecia homens como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eram homens conhecidos para essa parte do grupo da igreja de Éfeso. Só para os irmãos terem uma ideia, vocês sabem perfeitamente que o autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele é oriundo do judaísmo. Ele sai de uma corrente do judaísmo, uma corrente religiosa chamada de fariseus, que eram homens completamente envolvidos com a Bíblia, com a Torá. Eram homens religiosos, conheciam, tinham contato com as Escrituras. Nós não vamos entrar no detalhe se eles estavam certos ou não, se eles estavam corrompidos ou não. A verdade é que os judeus, esse grupo que existia dentro da igreja de Éfeso, era um grupo que tinha conhecimento da palavra, assim como os fariseus, assim como é o exemplo do apóstolo Paulo no início. Mas o segundo grupo era formado por gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram umas pessoas que viviam em outras religiões, que eram oriundos de outros povos, que tinham recebido influência da cultura grega, da cultura romana. Eram pessoas que não tinham acesso todos os dias à palavra, às escrituras, não estavam com frequência dentro da sinagoga, dentro dos templos, não. Eram homens que tinham conhecido o evangelho através do mover do Espírito Santo, da igreja primitiva, do poder da palavra, da pregação do evangelho. Eram gentios, eram homens que não tinham nascido dentro da comunidade judaica. Eles não conheciam a lei de Moisés, eles não tinham acesso ao Torá, eles não eram frequentadores do templo ou das sinagogas daquela época, não. Eram pessoas comuns, mas que por graça receberam a palavra do Senhor e se converteram a Cristo. Ora, havia uma complexidade dentro desta igreja, e essa complexidade se dava por esses dois grupos, os judeus de um lado e os gentios do outro. Haviam diversas diferenças. Por quê? Porque os judeus conheciam a lei, guardavam os dias santos, comemoravam a Páscoa, guardavam a festa das cabanas, faziam jejuns, tinham a programação de dias santos, calendários santos, uma refeição diferenciada. Eles não comiam carne de porco, eles não frequentavam qualquer lugar, eles tinham todo um ritual para alimentação. Imagine esse grupo encontrando com outro que não tinham esses costumes. Eles se reuniam, às vezes nem faziam a higiene das mãos, como os judeus tinham essa preocupação. Eles comiam qualquer tipo de alimento, né? Imagina a confusão que não dava juntar esses dois grupos dentro de um único espaço para cultuar a Deus. Essa era, irmã Lídia, a realidade da igreja de Éfeso. É por isso que Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer que era necessário eles viver na unidade da fé. É por isso que no capítulo 4, Paulo vai fazer esse resumo, depois de trazer todo o conceito doutrinário da salvação em Cristo Jesus. Ele reforça, ele marca como se fosse a nossa caneta, um marca-texto, na história daquela igreja. Olha, isso aqui é muito importante. É por isso que ele usa essa expressão aqui: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamados. E aí Paulo começa a dizer, olha, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aquela igreja era uma igreja que, por conta dessas diferenças, Paulo precisa destacar a importância da unidade do Espírito. E é isso que eu quero reforçar para você. É isso que eu preciso destacar para você como igreja nessa noite, como família. Porque, irmãos, o que eu tenho acompanhado das famílias é o seguinte: as pessoas estão divididas pela opinião,
estão influenciadas pelas redes sociais, estão influenciadas pelo que elas ouvem na escola, elas estão influenciadas com o que elas ouvem no trabalho, com o que elas ouvem nos grupos, nos sindicalistas, na categoria que ela pertence, especialmente se ela for funcionária pública, se ela for uma professora ou um professor, dependendo do contexto em que a pessoa está inserida, ela está 100% influenciada. Aí ela traz essa influência para dentro da casa, ela traz para dentro das suas relações, ela traz para dentro da igreja, e o resultado disso é a divisão, são as contendas. Mas o nosso olhar, irmãos, apesar de que os sociólogos afirmam que é quase impossível a pessoa hoje não sofrer uma influência das mídias sociais, que toda a opinião da pessoa hoje passa pelos canais das redes sociais, apesar de toda essa influência que nós recebemos, eu preciso dizer a todos aqui presentes, o nosso referencial de consulta, a nossa regra de fé e prática, sempre foi e sempre será a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia. E aí, o que nós estamos vendo? Famílias separadas, famílias brigadas, opiniões que são colocadas nas redes sociais, e se você se posiciona de uma forma diferente, a pessoa sai do grupo, a pessoa te bloqueia. Hoje está valendo muito mais a ideologia política do que a palavra do Senhor. Hoje, o que vale muito mais é a sua opinião do seu partido do que o que diz a Bíblia Sagrada. E aí nós estamos intolerantes entre nós, estamos brigando entre nós, mas a nossa casa, a nossa família, irmãos, ela precisa ser o centro da unidade do Espírito. A paz precisa reinar dentro da sua casa. Parece-me que tem um pastor, não digo é um pastor, é uma frase até de um padre, que ele diz assim, que tudo que vale a nossa paz, se eu não estiver enganado, é caro. Tudo que puder romper com a sua paz é caro. Então, se você perceber que a sua paz está indo embora, pode ter certeza, isso que está roubando a sua paz é caro. Porque a paz, irmãos, é algo maravilhoso. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a igreja do Senhor. Como que a igreja do Senhor deve se posicionar? Olhe para o texto. Quando Paulo diz, no capítulo 4, versículo de número 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ele prossegue dizendo assim, há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, irmão, a sua casa, a sua família, a sua esposa, até mesmo os seus filhos, que são bombardeados todos os dias pelas influências ideológicas, tudo que romper com a sua paz não vale a pena. Então, primeiro é a minha paz, primeiro é a minha unidade de espírito, primeiro é a minha comunhão com a minha esposa, primeiro é o meu relacionamento com o meu familiar. Não abra mão disso. Porque se você abrir mão da paz dentro da sua casa, o diabo vai entrar e vai destruir o seu relacionamento. Se nós não tomarmos cuidado e não nos enchermos do Espírito, o diabo se anda no meio dos crentes. Mas a minha palavra diz que nós estamos unidos pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo. Não abra mão da paz na sua casa. Não abra mão da paz na sua família. Pastor, mas eu não dou conta, eles me provocam, meu dedo coça, eu já vou pesquisar aquela coisa para afrontar. Eu já disse aqui para os irmãos que eu tive um embate, um conflito com
com uma sobrinha. E para mim é simples. Ela tem muito mais valor do que ela pensa. Para mim é muito mais importante ela do que os seus conceitos limitados. Porque infelizmente, irmãos, a nossa juventude é influenciada. Infelizmente, o que a gente precisa ter é sabedoria, graça, para saber mostrando aos poucos, olha, com paciência. O que Paulo diz aqui no capítulo 4? Com toda humildade e mansidão. Tem que ter humildade, irmãos. Por mais que você saiba do que a pessoa está falando, é um besterol, você tem que ter humildade. Por mais que você saiba o que a pessoa está falando, ela está totalmente desinformada, mas aí você tem que deixar. Eu disse aqui outro dia atrás, um garoto tentou me interpelar com algumas convicções teológicas. Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, o que esse menino tem de idade? Eu tenho o dobro de estudo, não é possível que ele quer me convencer. E assim, especialmente na adolescência, eles acham que sabem das coisas. Infelizmente é assim. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, não é só porque o discurso é agradável, não é só porque o discurso combina com o que eu penso, é que é verdade. O meu caminho, a minha direção, a minha orientação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós precisamos manter a igreja unida no mesmo propósito, irmãos. No mesmo propósito. Eu estava lendo, acompanhando, em 2010, 12 anos atrás, um instituto de pesquisa revelava que no Brasil nós éramos 42 milhões de evangélicos. 22% desses 42 milhões eram pentecostais. Em 2010, dizem agora mais ou menos que nós somos em torno de mais de 60 mil evangélicos. Entre pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Irmão, se nós estivéssemos unidos, nós já não teríamos decidido essa eleição? Sim ou não, irmãos? É por isso que eu preciso pregar. Aqui dentro é unidade. Aqui dentro é o vínculo da paz. Ainda que alguém não concorde, mas eu vou pela Bíblia. Eu vou pela palavra. Para mim o mais importante é ter a sua comunhão, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, porque as diferenças existem, irmãos. Mas nós não podemos ceder. Não podemos ceder. Para mim vale mais o seu abraço. Para mim vale mais o seu sorriso. Para mim vale mais o seu aperto de mão. Para mim vale mais a sua comunhão, irmãos. Com todo respeito. Com todo respeito. Meu pai trabalhou muito tempo numa metalúrgica em São Paulo, na década de 80. A influência que existia dentro do segmento dos metalúrgicos de São Paulo era muito intensa. Tanto é que a sede do Sindicato dos Metalúrgicos era no ABC, onde tinha um volume alto de empresas vinculadas com essa área. Então nós sabemos que há um senso, uma mobilização cultural, uma influência muito grande nesse segmento. É igual a determinados segmentos da área pública, entre eles os dos professores, que eu também faço parte hoje. Então eu estou falando com propriedade, irmãos. A pessoa fica o tempo todo ouvindo aquilo. É claro que aquilo ali vai produzir uma influência. O que a gente tem que fazer? Tem que ter paciência. Infelizmente, irmãos,
É muito fácil você transmitir uma mensagem de derrota. Olha, eu estou espiando a terra. De fato, a terra, ela mana leite e mel, mas tem muitos gigantes, tem muitos desafios, é muito fácil. Irmãos, influenciar para desistir é a coisa mais fácil que tem. Mas pela palavra nós vamos influenciar você pela verdade. Nós vamos resistir, nós vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor e na força do seu poder. Por que eu estou trazendo isso? Porque a sua casa não pode estar dividida, a sua família não pode estar dividida, o seu casamento não pode estar dividido, trincado, porque daqui a pouco passa esse período, e se nós não tivermos cuidado, a nossa relação nunca mais é a mesma. Porque agora está simples, descartável, qualquer coisa bloqueia, qualquer coisa ignora. Irmão, o caminho da igreja é a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Eu não vou dar detalhes, porque do capítulo 5, 6... da carta aos Efésios, Paulo dá exemplos práticos. O primeiro exemplo que ele dá prático é na relação entre o esposo e a esposa. Depois ele fala da relação dos filhos. E depois ele fala da relação dos empregados com os empregadores. Depois você lê na sua casa. Depois que ele faz todas essas considerações, ele diz assim no capítulo de número 6 e versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos usar aqui o que os pregadores gostam de falar? Olhe para essa pessoa do seu lado e diz assim: você é meu irmão. Diga: você é meu irmão. Tem hora que a gente esquece, né, irmãos? Não é, irmão Antônio? Você é meu irmão. Rogo-vos, pois, meus irmãos, Anai, como a sua de queixa, fortalecei-vos no Senhor. Eu ouvi o nosso irmão Misael pregando domingo, e eu me atentei a alguns versículos que o irmão citou. Se eu não estiver enganado, é Lucas 2, o 40, que foi isso que o senhor citou. 42. O 40 e o 52. Eu vou destacar esse versículo que eu anotei aqui, só para os irmãos entenderem a riqueza que há nesse verso. Lucas 2, e o versículo 40. Tem coisas que eu olho na Bíblia e falo: Jesus, como é que eu nunca vi isso antes? Eu sei que o irmão falou de crescimento. Olha o que diz a minha tradução. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Essa tradução é um pouquinho diferente. Mas o que me chamou a atenção é que aqui diz que o menino crescia. É uma ação que é produzida na pessoa que está viva de forma incondicional. Se você estiver vivo, você cresce, mesmo se você não quiser. Pega aí, recebe aí, Edinho. O menino crescia. Crescer é um efeito natural de quem está vivo, no sentido natural do crescimento. Mas se fortalecia em espírito é outra coisa.
é outra história. Crescer pode ser até um resultado natural para você. Agora, se fortalecer em espírito, eu preciso de uma decisão. Eu preciso de um compromisso. Eu preciso estar comprometido em se fortalecer. Porque o texto não está dizendo que o Senhor me fortalece. O texto está dizendo que ele se fortalecia em espírito. A decisão de se fortalecer é sua. É por isso que nós começamos um culto hoje diferente, se fortalecendo. Ai, como a suída quemes. Se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu gostei disso, Nayara, porque nós estamos vivendo uma época que a gente só pede para Deus, a gente não faz nada. Mas como que eu posso me fortalecer? Eu não sei se eu vou entrar em contradição, mas volte lá para Efésios 6. Versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, ali naquela tradução, sede fortalecido. Na minha diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso compreender isso, e se eu pudesse, eu abria a sua mente, chacoalhava aí, para você entender que você é forte no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. E um menino crescia e se fortalecia em espírito. Você pode ser mais forte espiritualmente. Você pode ser mais forte espiritualmente. Você pode ser mais forte espiritualmente. Por quê, pastor? Porque aqui, em nosso meio, o vínculo da paz. Mas por que Paulo está dizendo que a igreja precisava ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder? Porque no nosso ambiente aqui é paz. Mas do lado de fora tem uma guerra. E uma guerra espiritual. Por isso que eu fiquei pensando comigo, e há uma indignação muito grande. Foram para as ruas, não cabiam, cemitérios estavam fechados, mas eles fizeram aqueles trabalhos de macumbaria, tudo nas portas do cemitério do Rio de Janeiro, invocando os demônios. Isso daí não é para te influenciar não, irmão, isso aí é uma realidade. Para você entrar nessa guerra, você precisa estar fortalecido no Senhor, mantendo a unidade aqui, mas entendendo que há uma guerra espiritual. E a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Não é contra essa pessoa que pertence à sua família. A nossa batalha não é contra os nossos filhos, não é contra nosso esposo ou esposo. Efésios capítulo de número 6, versículo 10, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Irmão, a armadura de Deus é roupa para você desfilar. A armadura de Deus é roupa para você passear e ficar ostentando. A armadura de Deus é uma roupa para você ficar se exibindo. Não, senhores. A armadura de Deus é para você entrar numa guerra. Existe uma guerra espiritual, e essa guerra é uma realidade. Aqui é paz, mas no mundo espiritual tem uma guerra.
E é inadmissível para mim imaginar que tem gente nossa que está lutando do lado errado. É inadmissível, é decepcionante, porque nós estamos batalhando aqui com projetos para tirar as pessoas das drogas, e tem gente apoiando pessoas que querem liberar as drogas, querem doutrinar as nossas crianças. Isso não é ficção, não, irmão, é uma realidade. É a herança do Senhor, são os seus filhos. Então no nosso coração a gente precisa entender isso. Independente de onde você passou profissionalmente, aqui nós precisamos manter a unidade do Espírito. Precisamos manter a unidade do Espírito. A nossa guerra não é contra mim, não é contra você. Não é contra o meu segmento, não é contra o seu. Ah, pastor, mas eu não tive aumento no meu trabalho. Ah, pastor, cortaram esse meu benefício. Irmão, o diabo dá lá, mas toma aqui. E nós precisamos entender isso. Eu não prego aqui nessa noite fazendo apologia ou dizendo que o outro é perfeito, é um homem de Deus. Isso não é verdade. Mas se a pessoa está declarando que ela está do outro lado, como é que eu vou apoiar uma pessoa com essa natureza? Pelo amor de Deus, irmão. Nós não podemos. Temos que andar debaixo da lei. Aí eu respeito por onde você passou. Eu respeito tudo que você recebeu de informação. E eu acho até bom que algumas coisas aconteçam para a gente voltar para a presença de Deus. Entender que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ai, como a suída quemes. Em 2010, a gente já tinha condição de tomar, de decidir. O que dirá em 2022? Aí tem gente que fica falando assim: não, pastor, o negócio agora está mudado. Critica porque a gente dá uma direção aqui, é porque está influenciado pelo outro lado. Está influenciado pelo outro lado. Aí depois tem gente que vira assim: nossa, estou com dó do senhor, pastor. Nossa, ser pastor é difícil. Não precisa ter dó, não. É só você entrar no exército comigo. Mateus capítulo de número 12. Versículo de número 30. Eu encerro. Jesus realiza milagres. Cura um homem na sinagoga. Havia conflitos entre Jesus e os religiosos da época. E Jesus faz uma comparação, dizendo assim, que o reino dividido, ele não subsiste. Capítulo de número 12. Versículo de número 25 primeiro. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá. Eu quero que você grife isso, porque a sua casa dividida, ela não subsiste. A igreja dividida, ela não subsiste. O reino dividido, ela não subsiste. A estratégia de Satanás é dividir para enfraquecer. Mas nós vamos seguir orando e nós vamos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus continua dizendo:
no versículo de número 30: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, trocando em miúdos, que o reino ou a guerra contra Satanás é impossível a neutralidade. Mude diz isso. Anotem. A guerra contra Satanás é impossível a neutralidade. Porque ou você é do lado de Jesus ou você não é. Ou você está lutando com as armas espirituais para guerrear contra o mal, ou você está favorecendo do outro lado. Isso tem que ficar claro. Eu estou falando na guerra espiritual. Na guerra contra Satanás é impossível a neutralidade. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está com Jesus ajuntando, ou você está do outro lado espalhando. Ou você está buscando o vínculo da paz, ou você está criando contendas e fazendo confusões. Capítulo de número 6, eu encerro, de Efésios. Versículo de número 12, eu concluo agora, lendo esse texto. O texto diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Paulo deixa claro, irmãos, a nossa batalha não é entre nós. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, olha que interessante, então não adianta, irmão, politicamente correto no mundo espiritual não existe. Ele está dizendo assim, olha, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim, ou seja, tem uma guerra, e essa guerra é espiritual. Ele diz assim, olha, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis firmes ou inabaláveis. Por favor, de pé. Eu fiquei pensando, em Isaías capítulo 53, versículo 1, parece que tem uma expressão: quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou pregando aqui não é incentivado por dinheiro, não é incentivado por interesse. Graças a Deus, essas mãos aqui nunca receberam dinheiro para oferecer apoio a um ou a outro. Graças a Deus por isso. Mas o que eu preciso dizer para vocês, que nós temos nas mãos uma responsabilidade muito grande, muito séria. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua casa é o Senhor. Ou você ainda não conheceu esse Deus que supre a necessidade? Ou você não conheceu esse Deus que tem por propósito te abençoar? Ora, as promessas de Abraão é essa: e eu te abençoarei. Quantos nessa noite querem ser abençoados pelo Senhor? Oh, irmão, ou eu tomo posse ou eu não tomo posse da palavra. Quem vai te abençoar é Deus. Quem vai suprir as suas necessidades é o Senhor. Quem vai realizar milagres sobre a sua vida é o próprio Deus Todo-Poderoso. Eu tomo posse, irmãos. A minha expectativa não está em homem da terra, está nas promessas do Senhor para a minha vida. Quando eu decidi ser pastor, a promessa do Senhor para a minha vida era essa: eu vou cuidar dos seus, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família. Enquanto você cuida do meu povo, eu cuido da sua casa. Eu ponho um alimento sobre a sua mesa.
Tanto é que eu nunca perdi uma noite de sono por causa das coisas dessa terra, porque há uma promessa que o Senhor disse para mim: eu sou o seu pastor e nada vai lhe faltar. O Senhor não vai deixar faltar sobre a sua mesa, irmão. O Senhor não vai deixar faltar sobre a sua mesa, irmã. O Senhor vai dar inteligência para esses moços, para essas moças, para conquistar. Eu sempre tenho profetizado isso. Deus vai te surpreender ainda este ano. Deus vai dar para você bênçãos que você nunca imaginou que você teria. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou que você chegaria, porque você precisa crer nesse Deus Todo-Poderoso. Quando você crê nesse Deus Todo-Poderoso, você decide de que lado que você está. Eu estou do lado de Jesus, eu estou do lado de Jesus, eu estou crendo no poder da palavra. Nós vamos seguir orando, porque há muitas promessas mentirosas, irmão. Tem hora que você ouve, você pensa que não é proposta política, parece que é um stand-up, de tanta piada que eles soltam, coisas irreais, e tem gente que acredita. É por isso que eu fiquei pensando em Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa pregação? Agora o pai já não tem mais voz, o pastor já não é mais uma referência. Não, agora está na moda ser rebelde, dar ouvido ao professor. A pessoa que nunca se preocupou com você, que nunca orou por você, que nunca colocou um grão de arroz na sua mesa, é esse que você dá ouvido? Mas eu estou hoje debaixo das promessas da palavra do meu Deus. Eu estou hoje debaixo das promessas do meu Deus. Eu queria que você adorasse ao Senhor comigo nessa noite, dizendo: é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor que me fortalece. Eu estou sentindo a graça de Deus sobre a minha vida, irmãos, porque essa guerra já tem um vencedor, é o Senhor Jesus Cristo. E eu já escolhi o meu lado. Eu luto do lado de Jesus. Eu quero estar com Cristo aonde a luta se travar, no lance imprevisto, aonde que for. Ai, como a sua de quentes. O demande come onde vós. Feche os seus olhos. Eu quero orar, mas antes, vem até aqui à frente aqueles que precisam receber oração por enfermidade. Eu quero orar encerrando, por favor. Eu já passei 10 minutos, venham rapidinho. Bem rapidinho para a gente orar. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Se não há, eu vou pedir ao nosso irmão Claudinei que ele vai fazer essa oração. E nós vamos orar por ele, por essas pessoas e também pelo Mateus. E vamos encerrar o culto em seguida. Valeu a pena você ter vindo à casa do Senhor? Isso, Janda, traga ele. Que benção, traga o Isaac aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te abençoar, meu irmão. Aleluia, Jesus. Deus vai te prosperar. Glória a Deus. Deus vai arrancar esses pensamentos de miséria. Agora o pastor é da teologia da prosperidade. Não, estou usando a Bíblia. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Aleluia. E eu tomo posse das promessas de Abraão sobre a minha vida. Aleluia. Eu creio no poder da palavra, irmãos. A minha confiança está no Senhor. No Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui dentro paz, lá fora guerra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez ouvir a Tua palavra para o nosso coração.
nos instruindo, Senhor, e nos dando direções. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Queremos neste momento, Senhor, em um só propósito, Senhor, e fé. Queremos orar por essas pessoas que estão aqui à frente, que precisa, Senhor, de um toque de milagre nessa noite. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que pode, ó Pai querido, repreender qualquer tipo de doença ou enfermidade. E no teu nome, Senhor, nós queremos abençoar essas pessoas. O Senhor continua o mesmo do passado. O Senhor curava, o Senhor cura, e o Senhor continuará curando pessoas, porque o mesmo poder ainda há, a mesma essência no Senhor. E nós abençoamos essas pessoas aqui, abençoamos as demais que estão hospitalizadas nos seus lares, Senhor. Toca, Senhor, com toque da cura e do milagre. Nós cremos na tua poderosa palavra, Senhor, porque a tua palavra nos diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo, e a unidade do Espírito, e o vínculo da paz, permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família, e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo amém. Meus irmãos, vamos manter esse exercício um tempo.